Quando Deus criou o homem, ele criou ele com a possibilidade de sentir vontades. Depois da queda, essas vontades passaram a ser inclinadas para aquilo que é contrário a Deus. Como lidar com as vontades? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos, versão detalhada. Seja bem-vindo, eu sou o Pastor Luna e aqui estaremos aprendendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Para dar prosseguimento ao programa de hoje, eu quero junto com você fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me apresentar diante de Ti, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente para que tenhamos compreensão do que vai ser falado aqui nessa programação. Senhor, que haja intenção no nosso coração de praticar o que vamos aprender, Senhor. Senão, o processo de chegar à estatura do Teu Filho Jesus Cristo não acontecerá. Nos ajuda, Senhor. Nos dê um programa mais uma vez edificante em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Como eu tenho dito, quando você divulga o canal, outras pessoas conhecem o canal e passam a ser edificadas. Sendo edificadas, elas também poderão falar para outras pessoas. Então, o ciclo continua. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, faça o seu comentário. Tem um botãozinho aqui, compartilhar. Você clica aqui e envia para outras pessoas em nome de Jesus. Bom, nós estamos aí no quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos. Quero lembrar a você que já está disponível aqui comigo, tá? As lições, tá? A temática do próximo trimestre. Nós temos aqui a lição bíblica CPAD Jovens, que vai tratar sobre o plano perfeito, vai tratar da salvação, doutrina da salvação, e nós temos aqui a lição de adulto, que vai tratar da Santíssima Trindade. Nós temos várias lições aqui que vamos estudar. O comentarista é o pastor Douglas Batista, tá bom? E nós temos aí o ministério da Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Pai enviou o Filho, a paternidade divina, o Deus Filho, o Filho como verbo de Deus, a obra do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo regenerador, Espírito Santo capacitador, o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então nós temos várias lições que serão ministradas no primeiro trimestre de 2026. Logo na abertura eu quero lembrar a você que nesse próximo trimestre, nesse próximo ano, não haverão mais duas versões. A versão bíblica detalhada e a versão direta ao ponto, tá? Que é essa versão aqui que eu coloco para vocês, que hoje nós vamos estar estudando aí sobre a vontade que move o ser humano, que é a lição 9, que será ministrada no dia 30/11/2025. Não vai haver mais duas lições. Ou fica a versão detalhada, que é a versão de hoje, ou fica a versão direto ao ponto. Ou talvez até a mescla das duas versões. Então, você pode colocar aí qual é a versão que você prefere. A detalhada ou a direta ao ponto? Ou você é aquele que, pastor, se mesclar as duas versões vai ficar uma coisa ainda melhor ainda? Então coloque aí a sua opinião no comentário, eu quero saber, porque no próximo ano não haverá mais duas versões, ou uma ou outra. O que aconteceu aqui, eu fiz um teste um ano inteiro e apenas dividiu a audiência. Havia X pessoas que visualizavam as lições e quando eu coloquei duas versões, dividiu no meio. Uma parte assiste direto ao ponto, outra parte assiste versão detalhada. Só que não tem como gravar 4 lições por semana, está muito pesado, então eu vou voltar a ter uma lição apenas por semana. Então você vai fazer aí a sua, vai colocar aí qual é a sua
opinião em relação a isso? Você prefere a detalhada, a direta ao ponto, ou você prefere uma mescla das duas? Unir as duas lições para um trabalho mais consistente? A decisão é sua. Então, como eu disse, estaremos aí estudando hoje A Vontade que Move o Ser Humano, lição 9, 30 de novembro de 2025. Vamos lá? Texto áureo. Digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui cumprireis é satisfazer. Concupiscências são desejos, tá bom? Da natureza pecaminosa. Gálatas 5,16. Qual é a verdade prática? Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. O ser humano precisa usar a sua vontade, porém, para coisas inclinadas para o Espírito de Deus. A leitura bíblica está em Gálatas 5,16 a 21, tá? É Tiago 1, 14 e 15 e 4, 13 a 17. Eu vou deixar até de recomendação, eu tenho um vídeo aí que trata sobre a exposição de Gálatas 5,16 a 21, que pode contribuir bastante sobre isso. Palavra-chave é vontade. Quais são os objetivos da lição? No final da lição, nós precisamos, como professores, quem é professor que está me assistindo, atingir esses objetivos. Ou seja, os alunos precisam ir embora para casa e vocês que estão assistindo aqui precisam sair desse vídeo com a seguinte compreensão. Primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Então, nós estamos aqui, tá? Eu estou aqui, você vai estar lá na sala de aula com a missão de explicar qual o conceito bíblico de vontade. Porque tem conceito aí que não é bíblico sobre a vontade. Mas qual o conceito bíblico de vontade? Como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Só que precisamos escolher e agir de acordo com a vontade de Deus. Segundo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. De nós mesmos poderíamos vencer os desejos? Não. Mas por causa do que Cristo fez e através de nos unirmos a Cristo, podemos fazer isso. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E terceiro, ensinar a identificar o processo de tentação. Cuidado, o processo está aí. Compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Então existe um processo gradativo que nós precisamos compreender. Qual é o motivo dessa lição? Qual é o propósito dessa lição? Isso aqui é para os professores. As nossas escolhas refletem nossa maturidade espiritual. Como é que uma pessoa é medida espiritualmente? Existe um engano grande no meio nosso, pentecostal principalmente. Nós achamos que a vida espiritual é medida por batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, cargo na igreja e trabalho no reino. Isso não mede espiritualidade. Isso faz parte da vida cristã, mas não mede espiritualidade. O que mede espiritualidade é transformação de vida. E essa transformação é diariamente. E se você não vigiar, você começa a regredir, você começa a voltar. Você não avança, você volta. Então é uma vigilância constante e o processo da santificação, ele é diário. Então entenda isso, tá? As nossas escolhas refletem a nossa maturidade espiritual. Ah, eu sou maduro, eu sou pastor, eu faço obra para Deus, sou batizado com o Espírito Santo, Deus me deu dons, ou seja, Deus me usa com dons espirituais. Isso não mostra maturidade cristã. Maturidade tem a ver com o nosso comportamento, as nossas reações diante das situações. Teologicamente, a vontade revela o conflito entre carne e espírito e a necessidade de rendição ao senhorio de Cristo. Se você não se submeter à vontade de Deus, você vai fazer a sua vontade, eu vou fazer a minha vontade. Pedagogicamente, ela desperta consciência e responsabilidade diante de decisões diárias. Então, nós temos decisões para tomar. Então, quais serão as nossas decisões? Agora tem uma sugestão aqui, e essa sugestão está escrita da forma errada, porque sugestão é com G, e eu peço perdão a vocês, por algum motivo, eu nem sei se... Porque geralmente eu trago isso da própria revista, eu não acredito. E eu não edito aula, então vai ficar assim. Mas eu trago isso da própria revista,
Então eu não acredito que aqui essa palavra está escrito desse jeito. Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui, não. Na verdade, não está aqui. Então é um erro aí, infelizmente, gráfico, né? Houve uma grafia errada. Aí é sugestão com G, não sugestão com J. Por favor, tá? Me perdoe. Quando eu li assim, eu já me assustei. Para introduzir a lição, sugerimos que escreva em cartazes ou projete no quadro algumas frases como eu faço o que quero. Siga meu coração. Na verdade, no slide nem está isso aqui. Isso aqui só está no comentário para você que é professor, que adquire o material de apoio. E aí, isso não está no slide. Esse slide que aparece em vermelho aqui não vai aparecer no slide que você adquire. Então, você não vai ter problema com isso. Então, o meu pedido de desculpa vai estar aí no comentário a palavra sugestão com J, não é com G, tá? Por favor. Então, para introduzir a aula, isso aqui é uma sugestão que você pode fazer. Sugerimos que escreva em cartazes ou projete no quadro algumas frases como eu faço o que eu quero. Então compra uma cartolina, bota lá, eu faço o que eu quero. Na outra, siga o meu coração. Aí pede 2 pessoas para ir lá na frente, na hora que você começar a aula, né? Começar a introdução e colocar isso. Minha vontade é lei. Né? Você pode escrever tudo isso. E peça que os alunos opinem sobre cada uma delas. Então, o que vocês acham sobre eu faço o que eu quero? De repente, você pede para levantar a primeira, mas não levanta a segunda e a terceira. Aí 1 ou 2 fala, tá, agora levanta a outra. Aí aquele que tá com eu faço o que eu quero, abaixa. Aí o outro levanta, siga o meu coração. O que você acha de seguir o seu coração? Tem alguma coisa que tenha base na Bíblia para você poder não seguir o seu coração? De repente, alguém pode dizer. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final é caminhos de morte. Ele seguindo o coração dele, ele vai encontrar o quê? Destruição. Minha vontade é lei. Eu faço o que eu quero. E peça que os alunos opinem sobre cada uma, relacionando-as com atitudes do cotidiano, do dia a dia, nesse caso. Quando é que você faz o que quer? Dá um exemplo aí. Quando é que você segue seu coração? Você consulta a Deus? Você ora primeiro? Quando é que a sua vontade é lei? Você não tá nem aí para a palavra? Em seguida, conduz uma breve debate perguntando, nossa vontade sempre nos leva ao melhor caminho? É uma pergunta. Essa abordagem desperta o interesse, estimula a reflexão e prepara os alunos para entender, à luz da Bíblia, como a vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo para produzir frutos espirituais e escolhas abençoadas. O que está acontecendo aqui nessa parte aqui de sugestão para você ministrar a lição? Isso aqui é um método. Nós podemos escolher vários métodos e aqui está sendo escolhido um método para poder iniciar a lição, tá bom? Vamos para a nossa introdução. Aqui o método que eu uso para dar aula no canal é o método expositivo. Eu vou explicando a lição, mas não tem uma interação. Mas em sala de aula é bom que haja uma interação. Então, aí você usa esse tipo de interação. Nas lições anteriores estudamos sobre 2 principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade, emoções e sentimento. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Que é um ciclo. Pensar, sentir, desejar e agir. Pensar, sentir, desejar e agir. Costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição estudaremos mais especificamente a respeito da vontade, até porque nós já estudamos sobre pensamento, sobre emoções e sentimentos, e agora vamos estudar sobre a vontade nesse caso. Essa é a última lição sobre a alma. 5 lições sobre a alma. Estudamos aqui as seguintes lições sobre a alma. A alma, a natureza imaterial do ser humano, lição 5. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E lição 9, que é a de hoje, vontade, o que move o ser humano. Muitos de nós vamos sair desse trimestre nos sentindo responsável pelo que acontece conosco. Porque muitas vezes nós colocávamos na conta, mas eu pensei, aí comecei sentindo, é minha culpa. Veio algo que eu acabei começando a pensar, aí você precisa refutar os maus pensamentos. Você precisa combater os maus pensamentos para que não se torne mais emoções, para que não se torne mais vontade e para que você não haja da forma errada.
Nossa liberdade não está em fazer o que queremos, mas em fazer o que devemos. E isso só é possível quando andamos no Espírito. A carta aos Gálatas nos traz uma explicação sobre isso. Ela trata da liberdade cristã. Essa liberdade não é uma permissão para viver sem limites. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode não, você está em Cristo. Você é servo de Cristo. Paulo ensina que fomos libertos do poder do pecado e da condenação da lei e das tradições humanas como meio de salvação. Mas não fomos libertos da obediência a Deus e nem da responsabilidade moral. Presta atenção numa coisa. Quando estávamos no mundo, não estávamos servindo a Cristo, nós estávamos livres de obedecer a Deus e da responsabilidade moral. Nós não seguíamos a lei de Deus. Então nós não tínhamos comprometimento com obediência e nem com responsabilidade. Mas quando nós estamos em Cristo, nós tínhamos compromisso com o poder do pecado, com viver no pecado, com viver debaixo da condenação. Mas quando estamos em Cristo, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado nem da condenação, mas nós estamos debaixo da obediência a Deus e da responsabilidade moral. Porque a obediência a Deus, ela traz responsabilidade moral. Então que história é essa de eu dizer assim, eu faço o que eu quiser? A Bíblia diz assim, mas não é bem assim não, vou fazer de outro jeito. Então você não é um filho obediente a Deus. E Deus não tem filhos desobedientes. Porque o filho desobediente, ele vai ter correção. Vai vir consequências para ele. Então nós não podemos andar desse jeito. Nós temos que ter a intenção de obedecer, não de desobedecer. Ah, mas eu senti vontade. Vontade você vai sentir, mas você não pode dar lugar a essa vontade. O pecado, a natureza pecaminosa, nos leva a ter vontades que não são vontades devidas. Mas nós não podemos alimentar essa vontade até que ela se torne uma ação contrária, ou seja, vamos pecar. A verdadeira liberdade é viver pelo Espírito conduzido pela nova natureza que Cristo nos deu. Para que nós tivemos um novo nascimento e temos uma nova natureza e o Espírito Santo habita dentro de nós? Para continuarmos fazendo a nossa vontade? Não, pastor, nem tudo eu faço. Quando eu vim do mundo, eu falava palavras torpes, eu tinha uns comportamentos, muita coisa, mas outras coisas, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Mas a palavra diz que tem tudo a ver. E a palavra mostra, olha aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Aqui, ó. A restauração integral. Isso aqui é o processo de santificação, tá? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, se parecer com Cristo. A marca de Cristo era a obediência. Então eu preciso obedecer. Na verdade, a lição que nós estamos estudando, ela está trabalhando em cima de santificação também. Então, ele está trazendo um aspecto da santificação a partir do corpo, da alma e do espírito. Essa lição trata de santificação do início até o final. Só que mostrando o comportamento do corpo, da alma e do espírito. Porque o ser humano é um ser integral, ele é um ser completo. Então, que história é essa de eu fazer o que eu quero, do meu jeito, da minha forma? Não posso. Não posso, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora veja, libertinagem ao contrário de liberdade é usar a liberdade como desculpa para satisfazer desejos carnais. Paulo deixa isso claro. Olha o que ele diz. Liberdade capacita para servir a Deus e ao próximo. Gálatas 5,13. E a libertinagem escraviza novamente as obras da carne. Então imagine, o crente envolto com facção, divisão, contenda, peleja, ira, imoralidade. Ah, não, imoralidade, prostituição, mas a gente está envolvido aí com fofoca, com mentira, com hipocrisia. Tudo isso é obra da carne. Deus não nos fez para poder sermos hipócritas. Deus não nos criou para mentirmos. Isso tudo passou a acontecer na raça humana depois da queda. Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Em Deus não há mentira, em Deus não há hipocrisia, em Deus não há falsidade, em Deus não há competitividade, no sentido de competir um contra o outro dentro da obra de Deus. De maneira nenhuma. Não há divisão em Deus. Tanto é que é Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós vamos estudar.
Tem gente que não acredita na Santíssima Trindade, não tem essa palavra na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia, mas fica muito claro que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o termo para poder dar essa identificação chama-se Trindade. Ah, mas eu não aceito. É com você. Deus não espera que você aceite tudo, não. Nem que eu aceite, não. Agora, você aceitando ou não aceitando, vai ser assim, ponto final, acabou. Deus não vai deixar de... Se Deus fosse um ser, né, que se alimentasse, almoçasse, dormisse, ele não ia deixar de dormir porque você não aceita. Eu não aceito? Ah, eu não aceito. Deus está olhando de lá e o que isso muda? Nada. Você não aceita? Vai ser ruim pra tu. Luna, não pra mim. Eu sou imutável, agora você fica aí, nessas oscilações. Ele dizendo pra mim, se fosse possível assim. Assim, liberdade é viver em Cristo, libertinagem é viver para si. Como você tem vivido? Em Cristo ou para si? Não, pastor, eu vou pra igreja, eu tenho cargo, eu tenho responsabilidade, eu faço a obra, mas vira e mexe, tá fazendo coisas, né? Tá entrando em peleja contra seus irmãos, tem o seu irmão como se fosse seu inimigo ou sua inimiga, não gosta do A, não gosta do B, não gosta do C. Então você não tá vivendo pra Cristo, você tá vivendo pra si, porque em Deus não tem divisão. Agora, se você ouve uma palavra dessa, está vivendo em divisão e não aceita, é porque seu coração está endurecido. O meu coração está endurecido, a minha mente já está cauterizada. A gente já acha que aquilo é normal. Não é normal não, irmãos. Deus não nos chamou para viver em rivalidade. A graça liberta do pecado. Não libera para pecar. Pecado não é só relação sexual fora do casamento, não. Nós estamos muito enganados. Mentira, falsidade, hipocrisia, engano. Tudo isso é pecado também. E muitas outras coisas. Tem várias listas na Bíblia. Olha aqui, vou colocar aqui uma listazinha do Antigo Testamento. Vou colocar, veio aqui na minha mente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu não tinha aberto a minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui que entra na tela. Colocar para vocês aqui. Porque às vezes a gente tem essa ideia. Eu vou ler um salmo do Antigo Testamento. Eu não vou para Gálatas, capítulo de número 5, versículo 21. Vamos ler um salmozinho do Antigo Testamento. Salmozinho é maneira de falar, tá? Com todo respeito. Salmo do Antigo Testamento. Deixa eu ler para você aqui o salmo do Antigo Testamento, tá? Vamos lá. Um salmo do Antigo Testamento. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no seu santo monte? Olha o que o texto diz. Aquele que anda em sinceridade, sinceridade com Deus e sinceridade com o próximo. Quantas vezes a pessoa vai lá, abraça as irmãs, abraça umas às outras e quando vira as costas começa a falar mal uma da outra. O irmão começa a falar um mal do outro. Isso é hipocrisia. Anda em sinceridade, pratica justiça. Fala verazmente segundo o seu coração, com verdade. Mas essas pessoas agem de falsidade. Aquele que não difama com a língua o seu próximo, faz fofoca, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Vieram falar com você de alguém, você sabe se isso é verdade? E se for verdade, isso contribui para alguma coisa para poder falar? E se fosse você no lugar dele? Ah, mas eu nunca faria isso. Quem foi que disse? Às vezes você tá fazendo coisa pior, pode não ser a mesma coisa dele, mas pode ser uma coisa bem pior e você acha que não. Aquele cujos olhos o repobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Pastor, o que é repobro? Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Repobro é aquele que merece repreensão, reprovação, tá bom? É alguém que tá errando e precisa ser corrigido, tá? Mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Fez uma promessa, algo que não é errado, não é pecado, mas já sabe, poxa, eu falei isso, vou acabar tendo que me esforçar mais. Falou, tá falado. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Em Provérbios tem que Deus, ele é contra 6 coisas e a 7ª é abominação para ele. Produzir contenda entre irmãos. E às vezes a gente joga um contra o outro. Através do que a gente conta. Isso é postura de crente, de cristão? Número 1, vontade, motivação e ação. Vamos lá.
Esse tópico estabelece a base antropológica e bíblica da vontade como capacidade divina para escolher e agir. Deus nos fez com a capacidade de agir, de escolher e agir. Responde à pergunta: o que é a vontade e como ela opera na experiência humana? Isso aqui é para dar um norte na lição, para você entender do que o tópico está tratando, para que o aluno entenda do que o tópico está tratando. Conceito de vontade. Então ele vai explicar o que é vontade. Volição ou vontade? A palavra volição é a mesma coisa de vontade. É a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Então olha o ciclo aí. Desejar, querer, almejar. Mesma coisa. Aí você escolhe e age. Você está desejando, você está querendo, você está almejando. Aí você escolhe e você age. Segundo a sua escolha. Vai escolher A ou vai escolher B? Tá desejando o quê? Pode ser entendida também como motivação, tá? Então, a vontade tem a ver com a motivação. E a motivação é algo oculto. Eu posso estar sempre no templo, mas a minha motivação pode ser errada. Eu posso estar querendo alguma coisa que venha me beneficiar. Então, é uma motivação errada. Entendeu? Então você tem que ter cuidado com a sua motivação. Você tem que pedir a Deus para sondar o seu coração e trazer à tona qual é a sua motivação. Porque senão você está motivado a fazer aquilo porque você quer uma coisa em troca. Isso é interesse. E a obra de Deus não pode ser feita com interesse. No sentido de interesse de causa própria. Me promover, ser conhecido, ganhar algum benefício. De maneira nenhuma. Isso pode ser consequência, mas nunca prioridade e nunca motivação do que você faz. Sem desejo ou vontade não há motivação. E via de consequência, ação. E via de consequência, ação. Então, você precisa de desejo ou vontade para ver uma motivação. Uma questão do porquê fazer. Mas cuidado com o porquê fazer, porque ele pode ser um porquê errado. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Então, deixa eu ler aqui para você. Nesse conceito amplo da questão da vontade, a manifestação da vontade, mesmo a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas a de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Então, por exemplo, alguém tem vontade de uma coisa, a gente compra a ideia dele e faz o que ele também está fazendo. Então, a manifestação da vontade foi de outro. Outra pessoa, originalmente, a vontade foi do outro. Mas você seguiu o caminho, você é responsável da mesma maneira. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana, por meio do arrependimento. Então, arrependimento é você dar meia volta naquilo que estava fazendo. E dizer, não vou fazer mais. Eu não quero mais isso para minha vida. Agora, eu queria voltar à tela anterior, porque me veio algo aqui para me dar uma explicação também, ó. No finalzinho tá aqui, ó. Sem desejo ou vontade não há motivação. E via de consequência, ação. Uma pessoa que está sofrendo de depressão, por exemplo, ela não tem motivação, ela não tem um porquê de se levantar de uma cama. Ela não tem vontade de se levantar de uma cama. Por quê? Porque ela não vê nenhum benefício nisso. Então a motivação correta é algo muito importante, o porquê. Só que uma pessoa com depressão, ela não vê esse porquê. Então ela pensa que amanhã vai ser igual a hoje, que vai ser igual a depois de amanhã e assim sucessivamente. Porque ela não tem vontade, ela não vê uma melhora, ela não tem uma expectativa. A pessoa com depressão, ela perde a esperança. A esperança. Isso já afeta um lado espiritual, mas é um problema que está na parte da alma, de emoções. Não é um problema que está na vida, na questão diretamente de uma fraqueza espiritual. Então, você entende? Isso pode enfraquecer ela espiritualmente, mas o motivo da fraqueza espiritual tem a ver com as emoções dela, tem a ver com a psique dela. Isso aqui é interessante. Vamos lá? Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, impulsionado, renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mateus 16, 24. Jesus disse no Evangelho de João que ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. O Pai enviou a Cristo. É o livre-arbítrio funcionando, ou seja, a liberdade de escolher. Em Cristo você tem essa liberdade de escolher.
Sem Cristo, você era escravo do pecado. Era uma liberdade de escolher o que era errado. Então, de certa maneira, é uma liberdade entre aspas. Posso dizer assim. Agora, em Cristo, você realmente fica livre para escolher. Tanto é que a palavra diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Você fica livre do pecado, no sentido de ser escravo do pecado. Porque sem Cristo, você era escravo. Uma pessoa escrava não é livre. Que história é essa de ser livre? Então ele poderia escolher coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Através da graça de Deus, que envolve todo o plano de salvação, você, em contato com a palavra, você pode dizer sim ao convite da salvação. Então, em Cristo, nós podemos escolher. João 8,36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É simples assim. A vontade é uma faculdade originária de Deus, não do pecado. Alguém diz assim: não, a vontade de pecar. Vontade para pecar, sim. Mas você tinha vontade, Adão tinha vontade antes do pecado, só que não era voltado para pecar. Ela precede a queda e permanece após a redenção. Quando nós aceitamos Jesus, a vontade continua, mas ela agora é uma vontade livre. Claro, se você é uma pessoa que lê a palavra com a intenção de praticar, você ora, você jejua, você vigia. Volição vem do latim velle, que quer querer, e denota mais do que desejo passageiro. É decisão que enganja o ser todo. Então isso aqui é interessante. Volição, vontade, vem do latim querer. E tem a ver com envolver todo o meu ser. Quando Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua, em Lucas 42, desculpe, não nega a sua vontade humana. Ele mostra que tem uma vontade. Ele diz, inclusive, se for possível, então a vontade dele é: permita que eu não passe. Mas se não é possível, se essa não é a tua vontade, eu vou fazer. Mas a submete à divina. Modelo supremo para o crente. Você pode ter uma vontade que vai na contramão daquilo que Deus quer. Não é errado você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou desejando algo que eu sei que não é, mas me ajuda a querer o que tu queres, o que é agradável ao Senhor. Você tem que reconhecer isso. A conversão é, pois, uma reorientação da vontade. Então você tem a sua vontade reorientada. Obra da graça, que restaura a capacidade de escolher o bem, senão você escolheria o mal. Ah, mas uma pessoa que não tem Cristo também faz algumas coisas boas. Tá, mas isso não tem nada a ver com uma vida salva, obras da salvação. Isso tem a ver com a obra humana. E muitas vezes uma obra humana, dependendo de algumas situações, ela é feita com uma motivação errada. Porque ela tem um certo interesse de ser visualizado, de receber alguma coisa em troca, e por aí vai. 2. Do pensamento à ação. Ó, começa aqui até você agir. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Veio o pensamento, mas não se tornou um sentimento e desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia, né, passado, desejar viajar novamente. Ah, aquela viagem foi tão boa, e aquilo começar a mexer com as suas emoções. Mas de repente você pode ter um pensamento que não mexa diretamente com as suas emoções. Um rápido pensamento, é claro. Porque se ele é um contínuo pensamento, ele sempre vai mexer com as emoções. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Olha aí a motivação. E a motivação tá vindo da onde? Tá vindo daquele desejo e lembrando, de uma lembrança. De uma lembrança. De algo que você achou que era bom. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden, em sua conversa com a serpente. A mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. E aí toma ele e come, teve uma ação. 1 Timóteo 2,14. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus. Esse foi o desejo do próprio Satanás. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele fez a mesma proposta para Eva e Eva aceitou. Aquilo que o levou à queda foi aquilo que leva, o mesmo desejo que levou à queda do homem. Certamente sentiu alguma emoção, Eva. O próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação,
tomou o fruto e comeu. Aqui vemos a sequência espiritual e psicológica da tentação. Um pensamento é apresentado. Cuidado com o pensamento que vem. Cuidado, tá? Passa a ser alimentado, não alimente pensamentos que são contrários. Como é que eu sei se é a favor ou contrário à palavra de Deus? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Você pode dizer que é para a glória de Deus? Pode dizer que está pensando isso em nome de Jesus? Não, então combata esse pensamento. A partir daí o pensamento gera uma emoção. Uma vez que gerou uma emoção, ele desperta um desejo. E se não for barrado o desejo, aí eu senti desejo, aí eu tô com vontade. Quantas vezes você já sentiu vontade de alguma coisa e você acabou não fazendo? Eu até tô com vontade, mas eu não posso fazer. Você usou a sua liberdade para dizer, não vou fazer. Mas às vezes no ímpeto do momento, já fez. Não pensou, não refletiu, nem nada, e vai embora. Já fez. Existem pessoas que por natureza são mais impulsivas. Outras, por natureza, elas pensam mais. Às vezes elas têm condição de pensar para não tomar uma decisão ali no calor do momento. Geralmente, na divisão de temperamentos, existe lá o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. O sanguíneo, geralmente, ele toma decisões no impulso. Então, como é que o sanguíneo pode fazer para se proteger, para vigiar? Vamos usar um termo bíblico, vigiar. Não tome nenhuma decisão no calor do momento. Se afaste, saia de perto. Vá fazer qualquer outra coisa. Até que você possa refletir e saber, posso ou não posso fazer isso? Mas se você se deixar levar pelo calor do momento, principalmente quem tem um temperamento sanguíneo, ele vai fazer besteira. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso mostra que a vigilância começa no nível do pensamento, antes que ele se transforme em um desejo forte. Porque depois que ele se transformou num desejo forte, não tem mais como voltar. Você vai agir de forma contrária. Não tem jeito. E eu quero usar novamente aqui, eu já fiz isso uma vez numa aula aqui, e eu quero mostrar novamente como isso acontece, ó. Isso mostra que a vigilância começa no nível do pensamento, antes que ele se transforme em um desejo forte e, por fim, um pecado praticado. Vou mostrar isso na dinâmica. Tá vendo esse copo? Ele tem uma listra, tá? Eu vou usar essa listra aqui como limite. Vamos fazer de conta que é a nossa mente. Nesse momento, tá? Ela não tem pensamentos errados. Ela tem pensamentos, mas não tem pensamentos errados. Aí, alguma coisa acontece, esse pensamento pode vir do nada, ou alguma coisa que você viu, te despertou, aí você sentiu, você pode sentir, você pode tocar, alguma coisa trouxe pra você um pensamento. Então eu vou ilustrar colocando água no copo. E aí tá aqui, vou botar um pouquinho menos. Aí tá o pensamento aí. Ele começou aqui na sua... Ó, você tá vendo que tem um pouquinho. Muito bem. Só que aí você começa a alimentar esse pensamento. Você começa a alimentar o pensamento. Então ele está aumentando. Aí, uma vez que você aumente esse pensamento, você alimente esse pensamento, ele começa a tornar-se em emoções, tá? E essas emoções, ela vai gerar um desejo. Então agora você tem um desejo em você. Tá aí o desejo. E você continua alimentando esse desejo. O que vai acontecer? Esse desejo ele vai crescer. Vai crescer. Lembre-se que essa listra do copo, ela vai servir como limite. Ainda não chegou ao limite. Se você combater até aqui, você vai conseguir vencer. Mas se você continuar alimentando, ele chegou no limite, certo? Chegou no limite, daqui pra lá você não consegue mais, porque se tornou um desejo forte. Agora eu vou passar da lista para poder exemplificar o pecado. Você pecou. É assim que funciona. Tudo começa com um simples pensamento que você vai alimentando, criando uma emoção. As emoções vão gerar um desejo. Esse desejo ainda pode ser combatido até certo ponto. Você continua até chegar a um ponto do desejo que você não consegue mais controlar ele. E aí o que vai acontecer? Você vai ceder e você vai pecar. Leva essa dinâmica para lá, para aula, para mostrar para os alunos como funciona. É importante você levar para mostrar, para apresentar para os alunos como funciona. Porque a pessoa pensa assim, ah não, eu já sou cristão, nada a ver. Ei, você tem fraquezas.
Você tem fraquezas. Fraquezas essas que você não pode ficar ali sem vigiar com elas. Você não pode brincar com a fraqueza. Tem pessoas que não têm algumas fraquezas que outras têm. Então, ela não vai ser tentada com aquilo, mas tem gente que vai ser. Então, principalmente com as fraquezas que você tem, você precisa vigiar muito. Eu preciso vigiar muito. E outra coisa, às vezes a pessoa não tem a fraqueza, aí desfaz do outro. Que nada, não foi liberto. Aí, quando estava no mundo, bebia. Aí agora vem para a presença de Deus. Aí de vez em quando tem que vigiar. Ah, foi lá numa festa familiar, chegou lá, tinha muita bebida, e chegou lá. Ah, não pode ficar muito tempo porque tem medo de fraquejar. Ei, isso não tem nada a ver com uma vida que não foi liberta, não. Isso tem a ver com a vigilância. Aquilo é fraqueza. A bebida para ele é uma fraqueza que vai acompanhar ele até o final da vida. Não para ele beber, mas aquilo vai ser um tormento. Então ele tem que estar isento desses locais. Eu nunca tive problema com bebida, então eu poderia ir num lugar onde as pessoas estão bebendo, aquilo não ia mexer comigo em nada. Mas tem pessoas que só sentir o cheiro já vai começar a despertar um desejo. E esse desejo vai crescendo, 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 como eu mostrei pra vocês no copo, até passar da lista. Passou da lista, até chegar na lista. Chegou na lista, já era, vai pecar. Então reconheça seus limites e pare de achar que você, irmão ou irmã, é um super-homem e uma super-mulher. Porque a glorificação vai arrancar a natureza pecaminosa de nós. Mas enquanto estivermos nessa terra, teremos a natureza pecaminosa. Então não brinque com isso. 3. Fraqueza da vontade. Adão pecou sem ser enganado. Eva foi enganada, Adão não. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Ele sabia que aquilo era errado. Adão não foi enganado. Ele escolheu pecar mesmo sabendo o que era certo. Tem pessoas que, para justificar o seu pecado, ele diz assim, eu não sabia. Eu contei aqui na lição direto ao ponto, essa aqui, ó, mostrando para você, vontade, o que move o ser humano, como eu já disse, no próximo trimestre ou vai ser uma ou outra, ou vai ser a mescla das duas, e eu volto a dizer, coloque aí qual que você prefere, a versão detalhada, a versão direta. Pastor, a mescla das duas eu acho que é uma boa saída, né? E eu contei uma experiência, que eu vi um vídeo recente na internet, um homem transitando numa moto dessa elétrica, só que era uma moto maior, e ele transitando na ciclovia. Aí chegou as autoridades, parou ele, falou pra ele, o senhor tá transitando aqui, primeiro, o senhor sabia que essa moto exige, esse modelo aí exige capacete? Eu não sabia. Você sabia que esse modelo exige emplacamento? Eu não sabia. O senhor sabia que esse modelo, o senhor não pode transitar com ele aqui na ciclovia? Eu não sabia. 3 coisas que ele não sabia. O senhor sabia que o senhor precisa de CNH para transitar? Carteira, né? Para transitar? Sabia. Então a CNH ele tem. Mas as outras coisas ele não sabia. Ele foi autuado do mesmo jeito, mesmo sem saber. Por quê? Porque ele estava cometendo infrações. A moto dele foi recolhida para o depósito. Teve que pagar multa porque estava em algumas infrações. Então, não tem desculpa. Mas eu não conheço. Não conhece porque não quer conhecer. A Bíblia diz o quê? Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, como eu conheço a Deus? Através de estudar a palavra de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outra forma. Isso mostra que o problema não é apenas a falta de conhecimento, mas uma vontade que se curva ao desejo em vez de obedecer a Deus. Uns dão desculpa, eu fiz que eu não sabia. Outros, mesmo sabendo, fazem o que é errado. Então, a prova é a inclinação para o que é errado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Então, a vontade de Adão foi contaminada por causa da vontade de Eva. Foi por isso que na sentença que Deus deu, Deus colocou a mulher debaixo de submissão do homem. Dentro da missão, porque Deus criou o homem com uma missão. Viu que não era bom o homem ficar só. Fez para ele uma adjutora, uma auxiliadora. Essa auxiliadora usou a vontade dela para levar Adão a sentir uma vontade e pecar contra Deus. Então, para Eva, o instrumento foi a serpente. Para Adão, o instrumento foi Eva. Aí Deus coloca a mulher sobre submissão, que é estar debaixo da mesma missão que o homem.
O homem tem uma missão e a mulher está debaixo dessa mesma missão. Ela ajuda o homem a cumprir a missão. Mas Deus faz isso para quê? Para que Adão nunca mais desse ouvido à sua mulher para aquilo que era errado. Isso não quer dizer que um homem não possa ouvir a mulher, o conselho de uma mulher sábia. Mas ele não pode atentar para o conselho errado. E o homem tem facilidade de ser seduzido pela mulher. Tanto é que Adão foi seduzido pela mulher e a mulher foi seduzida pela serpente. Então o homem, ele virou uma proteção para a mulher. O homem em Cristo, claro. Porque o Senhor o colocou numa posição como se ele fosse até alguém que estivesse ali vigiando o comportamento, para ajudar ela a não ceder os apelos da serpente. Os apelos da serpente que vem contra... A serpente aqui simbolizando Satanás. Os apelos da serpente que vem contra ela, vem contra Adão, mas às vezes não vem diretamente contra o homem. Vem primeiro pela mulher para chegar até o homem, porque o diabo tem estratégias. Agora, tem mulheres aí que são mulheres de Deus, mulheres cheias de Deus. Mas tudo começou pela mulher e não pelo homem. Isso é bíblico, tá na palavra. Isso não quer dizer que a mulher é pior do que o homem. Quero deixar isso muito claro. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? Quantas? Quantas? Será que eu não sei que mentira é pecado? Será que eu não sei que hipocrisia é pecado? Que falsidade é pecado? Claro que eu sei. Mas mesmo assim, às vezes eu me comporto, né? Eu posso me comportar, possibilidade, tá? Como hipócrita, como falso. Mentir. Então eu sei, mas é a inclinação que me leva. E por que a inclinação me leva? Porque eu alimento o pensamento, as emoções e o desejo. Eu flerto com isso. E aí de um pingo em um pingo, um pingo em um pingo, um pingo em um pingo, um dia, o outro, até consumar o pecado. Quantos adultérios começaram com uma conversa amistosa, vamos dizer assim, sem nenhum interesse numa rede social? Começou a conversar, né? Foi pro direct, WhatsApp, privado, aí foi. Aí começaram a identificar coisas em comum, aí um começa a contar os problemas que tá tendo no casamento pro outro, pra outra, né? O homem pra mulher, a mulher pro homem. Aí quando vê que não, eles estão se envolvendo, eles chegam à conclusão que eles podem ficar juntos para se sentirem felizes, que eles merecem ser felizes. E aí eles caem. Foi uma coisa da noite pro dia? Não. Foi uma coisa contínua. Deixa eu deixar uma opinião minha própria aqui. Tô falando minha. Opinião própria, tá? Eu não tô dizendo que foi assim que aconteceu. Eu não acredito que Davi viu Batseba uma única vez e já quis se deitar com ela. Eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Eu acredito que houve uma continuidade. Havia alguma coisa que já havia acontecido, algum olhar, mesmo que ele não tivesse visto ela nua, como ele viu tomando banho. Alguma coisa aconteceu antes. Veio um processo até o desejo estar de uma forma que ele manda chamar. Porque com essa lição, você vê que não é só, eu olhei, eu quero, me dá. Não é assim, irmãos. Não é assim. Existe uma progressão, um processo. Então, eu quero que vocês sejam justos nas suas avaliações do que eu estou falando. Eu não acredito, Pastor Luna, não acredito que numa única vista de Davi com aquela mulher, ele desejou ela a ponto de mandar trazê-la. Eu acredito que houve um processo, mesmo que ele nunca tenha visto ela se banhando, mas ele a viu de alguma maneira e já começou um desejo. Essa mulher é muito bonita. Essa mulher foi alimentando, até que chegou o auge. Não, agora eu quero. Só que eu não posso provar o que eu tô falando. Então isso aqui é uma possibilidade. Nós chamamos de conjectura. Não tem base bíblica. Não pregue baseado nisso que eu tô falando. Mas eu não acredito. Como também um casamento não termina do dia pra... eles estavam tão felizes e o casamento acabou. Irmãos, em nome de Jesus, né? Só uma criança que vai acreditar nisso. Só uma criança de 3, 4 anos que vai acreditar nisso. Porque todo mundo sabe que havia problemas internos que ninguém sabia, só quem estava ali no ciclo sabia, até chegar ao final do casamento. Isso é óbvio. Pelo amor de Deus, né?
Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves, muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. Tá falando de comer desordenadamente, até condutas mais graves. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Tudo que me faz sentir prazer. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Será que uma pessoa que tem um vício, ela não sabe que aquele vício vai destruir o corpo dela? Sabe. Ela sabe que o álcool danifica o corpo dela, vai acabando, pode danificar o rim dela, os rins dela, pode danificar o fígado dela, mas mesmo assim ela bebe. Então ela tem consciência que aquilo é destrutivo, até que o dia mal chega, às vezes, para algumas. E agora? Ela não sabe que consumir coisas que não devem... Ah, mas acontece que existem coisas aí que vende que não são ilícitas, mas faz mal pro teu corpo. E aí você começa a usar. Daqui a pouco você tá com uma enfisema pulmonar. A pessoa tá com uma enfisema pulmonar. Por causa de longos anos colocando fumaça dentro dos pulmões. Seja por substâncias permitidas, tá? Ou produto permitido, ou produto não permitido. Aí daqui a pouco tá com problema pulmonar, enfisema pulmonar. Aí não sabe por que tem enfisema pulmonar. Você buscou isso. Consequência. A busca do prazer pelo prazer. Vícios e compulsões. É isso aí. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. João 8:36. E conhecereis a verdade. Não. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Romanos 1:16. Então isso aqui é importante saber. Qual é a explicação aqui? Hoje a cultura hedonista incentiva a fazer o que dá prazer, mesmo contra a razão e a consciência. Só a libertação em Cristo quebra esse padrão e fortalece a vontade para dizer não ao pecado e sim à obediência. Agora, se você se alimenta só de coisas que não deve, vendo, não lê palavra, não busca o Senhor, não ora, não faz nada, você vai ceder. Vamos refletir sobre esse tópico? Estou usando minha vontade para seguir o que sei que é certo diante de Deus ou tenho cedido ao que apenas me dá prazer? E se colocando como vítima da situação. Que tem muita gente que se coloca como vítima. Bom, se você quer dar aula aí com material de apoio da EBD comentado online, o material é o mesmo que você está vendo aqui na aula. A mesma coisa que aparece no programa. Os slides são idênticos ao que aparece aqui. Eles podem ser em PowerPoint ou pode ser em PDF, tá? E tem o comentário para você poder imprimir. O texto é o mesmo, é a mesma coisa. Não tem nada a mais e nada a menos. Para adquirir, link na descrição, comentário fixado e nos vídeos no comentário fixado e na descrição, o material de apoio da EBD comentado online. 2. Desejos. Da escravidão à redenção. Uma pessoa, ilustrativamente, estava presa e agora ela sai. Em Cristo, a porta é aberta. Este tópico trata do destino dos desejos quando não regidos pelo Espírito e da libertação possível em Cristo. Responde à pergunta: como os desejos nos escravizam? E como somos libertos para desejar o que agrada a Deus. Nós precisamos cultivar as disciplinas espirituais para desejar o que agrada a Deus. Eu estava dando uma palestra numa igreja, eu vou até colocar no final da aula, eu estava dando uma palestra numa igreja e eu estava falando o seguinte, existem pessoas que elas dizem assim: eu não estou conseguindo orar como eu queria, eu não estou conseguindo ler a palavra como eu queria. Eu estou passando por uma frieza espiritual, eu estou frio espiritualmente. Isso não é frieza espiritual. Uma pessoa fria espiritual não deseja ler Bíblia e nem deseja orar e nem jejuar. Se a pessoa está querendo fazer e não está conseguindo, isso não tem a ver diretamente com frieza espiritual. Pode existir coisas em volta que estão ali atrapalhando, mas isso não é frieza. Quem está frio espiritualmente, ele não tem desejo de orar nem de ler Bíblia. Isso aqui é uma coisa bem interessante. É claro que você não vai se acomodar só com a questão: eu estou desejando, mas não estou conseguindo. Como desculpa. Não é isso que eu estou defendendo aqui.
Mas eu estou mostrando o seguinte, às vezes a pessoa está se sentindo ali sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de orar, está se sentindo fraca, né? Uma fraqueza que às vezes não é uma fraqueza espiritual, às vezes é uma fraqueza do corpo. E um corpo fraco não tem vontade de orar mesmo não, não tem vontade de ler Bíblia mesmo não. Às vezes está faltando vitaminas no organismo dessa pessoa. E ela está confundindo falta de vitaminas com fraqueza espiritual. Então vai procurar um médico, fazer os exames de rotina para você descobrir. Às vezes o seu estoque de ferro tá baixo, que é a ferritina, como estava baixo em mim. Às vezes a sua vitamina B12 está baixa, como em mim estava baixa. Às vezes a sua vitamina D tá baixa, vitamina D, ferritina baixa, vai dar fraqueza. Você não vai ter vontade de orar mesmo, vai ter vontade de ler Bíblia. Você não tem concentração, você não consegue se concentrar de jeito nenhum. Aí você fala, é o diabo. Não é o diabo! O inimigo vai aproveitar dessa fraqueza que você está sentindo por falta de vitamina no organismo para poder trazer maior desmotivação. Mas só que a causa disso não é espiritual, a causa disso é física. Então, irmãos, vamos aprender a ter discernimento das coisas. Agora, se o seu corpo tá certinho, seu organismo tá tudo em dia, vitaminas tudo em dia, tá tudo certinho, e as suas emoções estão equilibradas, que uma pessoa com depressão, com crise de ansiedade, ela também não vai ter vontade de orar. Então não é frieza espiritual, é o problema emocional na vida dela. Agora, se tiver tudo equilibrado, aí você pode chamar de fraqueza espiritual. A experiência do deserto, vamos lá. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a alma. Ah, vocês querem carne? Vocês estão reclamando? Estão com saudade das cebolas, dos alhos, do alho poró? Ah, é mesmo? Tá bom. Aí Deus manda cordonize e junto manda a espada. Aí morre um monte. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus tomados de ingratidão, e ingratidão é a pior coisa que nós podemos ter. Lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Então eles queriam a comida do Egito. Quero comer a comida do Egito. Ai, que saudade do Egito. É? Você não pode ter saudade do Egito. O Egito, nesse contexto, simbolizando o mundo. Porque nem todas as vezes na Bíblia o Egito simboliza o mundo. Tem que ter cuidado. Jesus foi para o Egito. Jesus foi para o mundo? Claro que não, irmãos. Então, vamos interpretar dentro do contexto, tá? Por isso que é importante você entender a interpretação do texto. Aí você tem aqui uma ferramenta interessante chamada Curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. Se o Egito estava tão bom, por que eles estavam lá, gemendo por causa da servidão no Egito? Agora eles são livres e querem viver na servidão de novo. O culto aos desejos lhe trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Existe um texto em Provérbios que diz: há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Quando a Bíblia registra o que aconteceu com o povo de Israel, é para nos orientar a não fazer a mesma coisa que eles. E quantos de nós estamos aí vivendo uma vida de murmuração? Só reclamando. Ah, eu vim para a igreja, mas nada acontece. Tá acontecendo na vida do A, tá acontecendo na vida do B, tá acontecendo na vida do C. Isso é murmuração. Isso é murmuração. Tenha cuidado com a murmuração. Porque senão você vai acabar se afastando de Deus dia após dia. E esse afastamento não quer dizer você ir para o mundo, mas você vai esfriando espiritualmente, porque você passou a murmurar no seu coração. Você está dizendo para Deus: tu é injusto. Por que você dá para ele e não dá para mim? Como Caim sentiu inveja do seu irmão. Ele descontou aquilo que ele sentiu contra Deus na vida de Abel. Ele fez uma comparação. Deus atentou para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta Deus não atentou. Primeiro vem o ofertante, depois vem a oferta. Então a oferta de Caim não condizia com quem ele era. E isso causou inveja nele. Então não se compare com o outro. Deus não tem a mesma obra na vida do outro que tem na sua. Não é porque eu sou pastor, existem milhares de pastores, quero que você entenda isso, que todos nós temos o mesmo chamado. Existem
diferenças dentro. Todos foram chamados para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, cumprir o ID de Jesus, viver o evangelho, mas cada um, Deus tem propósitos mais específicos. E aí? Olha que coisa interessante. Eu conheço pastores que são pastores ótimos construtores. Coloca ele na igreja, ele administra a parte de construção, que é uma bênção. E ele vai embora, e tá liderando dentro da parte de construir o templo, de ampliar o templo. É claro que como pastor ele também apacenta, mas ele tem essa especificação. Tem outros que não têm essa especificação. Então, isso aí que eu preciso compreender. Para de se comparar. Israel foi tirado do Egito, mas o Egito continuou vivo nos desejos do povo. Eles preferiam lembrar das comidas da escravidão do que da fidelidade de Deus e do deserto. Quando a vontade se curva à cobiça, a pessoa pode até receber o que quer, mas perde saúde espiritual, a alma definha. Ou seja, perde comunhão com Deus. Tem pessoas que moram em determinadas localidades, e você está assistindo, você vai entender o que eu quero dizer, que é controlada, tem um controle, tá? Ali. Aí ela aceita Jesus. Antes de Jesus, ela se garantia naquele controle interno. Aí ela aceita Jesus, acontece alguma coisa, aí eu vou lá falar com A, ou com B, ou com C. Que cristão sou eu? Que cristão é você? Pensei que era Jesus que era o nosso Senhor. Pensei que era com ele que a gente ia falar agora. E, por que eu não quero falar com Jesus? Porque Jesus vai falar, perdoa, eu perdoei você. Mas ele não merece. Tu também não merecia. Que você merecia ir pro inferno, Luna. Como é que você quer reclamar comigo se eu perdoei você que você não merecia? Você não tá na minha presença porque você merece. Você tá na minha presença por causa dos meus méritos. Foi eu que morri na cruz no seu lugar. Aí a gente não quer falar. Por que a gente não quer falar? Porque a gente quer que a pessoa sofra. Nós queremos ver uma punição sobre ela. E aí a pessoa, só porque mora numa localidade... mas eu sou dessa localidade mesmo, eu nasci aqui, eu sou assim. Cadê a transformação? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí você vai procurar, naquele lugar, quem está comandando ali, liderando para resolver o seu problema e deixa Jesus. Então Jesus não é o meu Senhor. O Senhor é a pessoa que está lá, aquelas pessoas que você chama para resolver. Então é a mesma coisa. Aqui está escrito, ó. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito continua dentro deles. O modelo de vida de quem vive em locais assim, algumas pessoas, que não são todas, é claro, é óbvio isso, que vieram pro evangelho, não são todas que agem assim, mas algumas pessoas querem continuar no mesmo modelo. Aí, é a mesma coisa. Pessoa que arrumava confusão quando estava no mundo. Não, pisou no meu pé, eu crio o alvoroço mesmo, faço, aconteço, bato e por aí vai. Aí aceita Jesus. Aí alguém ofende, quer bater, quer gritar, quer fazer escândalo. Aí tá todo mundo em volta, na vizinhança, ouvindo um escândalo. Lá na casa do fulano, que é crente. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Eu não tô dizendo, uma vez ou outra pode acontecer, e aqui não é permissão, tá? Uma hora acabou, me irritei, acabei falando um pouco mais alto. Não, irmão, vamos voltar a voz. Somos ser humano, mas vamos voltar a voz. Por quê? Porque eu preciso dar testemunho. Mas não, tem pessoas que realmente ela não se preocupa em nada com isso. E vai embora. Eu grito mesmo, eu falo mesmo, problema meu, a vida é minha, ninguém paga minhas contas. É assim? Jesus está lá olhando e eu não sou senhor na sua vida, não. A sua vida é sua. Tu tá fazendo o que tu quer com a tua vida. E quando você faz o que você quer com a tua vida, você tá escravo do pecado. Você não tá liberto. Você precisa de entrar, se você é um cristão, na santificação. Senão você vai dar lugar à carne o tempo todo. Vai dar lugar ao pecado. Quando a vontade se curva à cobiça, a pessoa pode até receber o que quer, mas perde a saúde espiritual, ou seja, perde a comunhão com Deus. Esse exemplo mostra que desejos não tratados podem levar à disciplina divina e até à morte física, servindo de advertência para a igreja. Morreu muita gente naquele tempo. 2. Os desejos na era cristã, ou seja, em Cristo. O drama dos desejos continua na era cristã. Uma vez que você está em Cristo, você ainda tem desejos. Com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo.
Então você não tem mais aquela desculpa. Ah, veio um pensamento. Ah, veio um pensamento. Ah, veio um pensamento. Aí você fala, não, tá vindo pensamento. Ai, tá vindo pensamento. Tá vindo pensamento. Combate o pensamento. Combate o pensamento. Mas não, você deixa chegar na medida. Aí você faz o quê? Você peca. Você peca. Então cuidado. Tem Romanos 6, 3-6, 11-14. Leia na sala de aula. Na versão direta ao ponto que eu coloco aqui, eu faço várias leituras, mas leia na sala de aula. Contudo, enquanto estivermos nesse corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Entenda isso. Não é aceitou Jesus, eu não vou mais sentir desejo de fazer coisa que não devo. O que vai acontecer é que o desejo vai diminuir de acordo com a tua busca. Então Deus, através da graça, permite que você busque, porque você não ora porque você é melhor, você não jejua porque é melhor, você não lê Bíblia porque é melhor. Você faz isso através da graça de Deus. O plano da salvação é a graça de Deus manifesta, por causa do amor de Deus. Então, conforme você vai buscando a Deus, o desejo vai sendo mortificado. Então ele não tem tanta força. Ele vai perdendo força. Quanto menos você busca a Deus, mais força ele ganha. Mais força ele ganha. Então, se você busca mais a Deus, você se inclina mais para as coisas de Deus. Se você busca menos a Deus, você se inclina mais para as coisas da carne. Todo cristão precisa decidir diariamente. Não é tipo assim, eu já vi gente falar assim, tem gente que pega uma semana e vai a semana quase toda no templo, e aí sobe monte, ora, vai à vigília, Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Aí ele acha que na outra semana é igual o registro da oração de Salomão na inauguração do templo. Que oração? Só que depois não se mostra nenhuma outra vez que Salomão orou. É claro que eu não estou dizendo que ele não orou, tá? Por favor. Mas o que adianta você orar durante uma semana e depois na outra semana... Não, eu tô com reserva. Como é que é? Reserva. Então faz o seguinte. Senta, come o máximo que você puder e já não tá certo, que você vai comer além do limite. Eu não tô falando isso para você fazer. Isso aqui é apenas uma hipérbole. É uma linguagem exagerada para mostrar uma realidade. Come o máximo que você puder e aí você não precisa. No início da semana você come o máximo que você puder. Come tudo que você puder no domingo. Aí você não almoça e janta e não lancha, tá? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí tu só volta a comer de novo no domingo. Dá para fazer isso? Não, não dá. A mesma coisa é a vida espiritual. Você tem que orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ler Bíblia, vigiar. Você pode fazer um jejum semanalmente, de 15 em 15 dias, ou fazer 2 jejuns por semana. É claro, eu já falei até aqui no canal, quanto mais você exercita essa experiência do jejum com o propósito de buscar intimidade com Deus, pode ter causas secundárias? Pode. Uma porta de emprego, a cura de uma doença, mas a causa principal precisa ser buscar intimidade com Deus, buscar relacionamento com Deus. Se você faz com mais frequência, você se torna mais quebrantado e o Espírito Santo tem mais liberdade de trabalhar do que você fazer uma única vez. É igual uma medicação, porque o jejum trabalha, ele funciona como se fosse um tratamento. Então você não faz tratamento com uma dose de remédio. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender ao longo da vida, nós vamos aprender. Por isso que havia homens e mulheres que jejuavam continuamente. Constantemente, vamos dizer assim, melhor. Não continuamente no sentido de todos os dias, mas constantemente. A carne, sarx, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos que são contrários ao espírito. Adão, antes de pecar, não tinha esses desejos. Eva não tinha esse desejo. Mas ele passaram a existir por causa do pecado. Vê, então, em nosso interior, uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a direção dele. Aí é onde você entende, né? Você entende o seguinte. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Se você já tem suas fraquezas, e se existe uma luta interior, uma luta travada, por que você vai se colocar no campo da tentação, se você já sabe que aquilo é uma fraqueza sua? Pra que você vai ficar medindo força com a sua natureza pecaminosa? Se você sabe que ela vai vencer? Porque você está se expondo. Uma pessoa que antes de Cristo era iracunda, em Cristo ela precisa ser controlada. Ela precisa ser controlada. Mas ela não pode se colocar em ambiente onde ela pode ser levada a irar-se.
tomada por uma ira, né? Controlada pela ira. Então o que ela tem que fazer? Que a gente estudou sobre a ira vem, não, você não alimenta ela, porque senão ela vai vir com uma ação. Né? Então, a indignação justa por causa de pecado, por causa de coisas que são feitas, né? Você fica indignado, mas você tem que ter cuidado também. Então você sai do ambiente. Você, antes de Cristo, era uma pessoa que toda a informação que você tinha, você saía falando de todo mundo, levava pra todo mundo. Aí você chega num lugar, tem alguém falando de alguém. O que você tem que fazer? Sair. Não é fulano. Ó, irmão, vamos orar. E sai. Por quê? É um ambiente de fofoca. A sua fraqueza antes de Cristo era a fofoca. Então sai. Senão daqui a pouco você tá fazendo fofoca. Ainda que você não admita, você tá fazendo fofoca sim. Porque você tá falando das pessoas. Às vezes tá caluniando. Porque você tá falando de coisas que não são verdade. Na sua cabeça parece que sim, mas não é verdade. Mesmo após a conversão, o crente ainda experimenta o conflito entre a carne e o espírito. A diferença é que agora em Cristo ele possui poder para não viver sob o domínio do pecado. Isso não te faz melhor do que o não cristão. Isso te faz uma pessoa liberta para viver à luz da vontade de Deus e ser instrumento para que aquele que não vive à luz da vontade de Deus possa ver uma conduta adequada em você e dizer, eu quero Jesus também. Porque era assim que a igreja primitiva vivia. A maneira da igreja primitiva viver acabava trazendo as pessoas para a igreja. Porque eles olhavam e falavam, eu quero Cristo também, eu quero ter essa alegria que você tem, eu quero ter essa vida que você tem. É só você ler Atos 2, 42 a 47. Eu levei uma palestra recentemente numa igreja, tá? Esse vídeo está sendo gravado no dia 20 de novembro de 2025. Eu levei no dia 16 de novembro de 2025. Eu vou falar dessa palestra no final dessa aula de hoje, falando sobre essa temática. Cada decisão do cotidiano revela a quem estamos permitindo que governe. Você consegue identificar quem está te governando pelas suas decisões. Não precisa que ninguém te diga, você mesmo sabe. Os desejos da carne ou a direção do espírito. É claro que uma pessoa que esteja vendo você indo para o caminho errado, ela pode, em Cristo, te dar uma orientação, meu irmão, minha irmã. Mas não é uma orientação a nível de te condenar. É uma orientação a nível de te instruir. Não existe uma vida espiritual automática. É necessário comprometer-se numa busca diária por transformação. Você não funciona no piloto automático. Ah, não, é só ligar e deixa. Não, de maneira nenhuma. Não tem vida espiritual automática. É um dia após o outro buscando, lutando, vivendo. Não é fácil, irmãos. Ser cristão não é fácil. Ser uma cristã não é fácil. Mas o Senhor nos dá graça. 3. A decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Está em Romanos 8, 5. Romanos capítulo 8, versículo 5, fala sobre isso. Sobre o homem se inclinar para as coisas do Espírito. Eu vou até ler com vocês aqui. Olha o que diz Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Há uma diferença aqui, certo? Isso é resultado da sua nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem. Paulo diz em Romanos 12, 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa aula aqui é para renovar nosso entendimento. Estudar a Bíblia é para renovar o nosso entendimento. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Existe um processo de mortificação diário. Diário. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. O crente foi liberto do poder do pecado, mas ainda precisa mortificar na prática os desejos do velho homem. Mortificação, Colossenses 3,5. Não é autoflagelação, mas é cessar de alimentar o que já foi judicialmente morto em Cristo. Se foi morto em Cristo a questão da conduta da fofoca, da hipocrisia, da mentira, do engano, da prostituição, por que voltar a essas práticas?
O verbo inclinam-se, que está em Romanos 8,5, indica a direção mental e da vontade. O redimido não apenas pensa, mas deseja o que é do Espírito. Se você anda desejando muita coisa que não é de Deus, isso mostra que você está buscando muito pouco a Deus, que a sua comunhão com Deus está comprometida. É hora de mudar. Isso se faz não alimentando a carne e enchendo-se das coisas do Espírito. Você fica nas redes sociais só vendo coisa que não deve. E não tô falando que você tá vendo coisa proibida, prostituição, não. Mas você fica se alimentando de entretenimento o tempo todo, o tempo todo. Aí a tentação vem. Como é que você vai resistir? Se você não tá se fortalecendo em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Se eu não me revestir, eu vou ceder. Eu vou de cara. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. E eu resisto por causa da graça de Deus. É dependência em Deus. É estar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Olha a confissão do salmista. O meu escudo, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele é meu Deus. Tá? O meu escudo, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará. Aí vem a lista do que Deus tem poder de livrar. Ele pode livrar e Ele pode livrar da. E se Ele não livrar é porque chegou o nosso tempo de partir. Acabou. Só isso. Se Ele não livrar de modo que venha a óbito, chegou o tempo de partir. Caso nós não colocamos a nossa vida em risco, é claro. Assim, a vitória sobre o desejo não é a ausência de tentações. Assim, a vitória sobre os desejos não é a ausência de tentações, mas a capacidade em Cristo de não se render a elas. Cristo, mesmo não tendo a natureza pecaminosa, foi tentado. E Ele teve que dizer não, não e não. Satanás tentou 3 possibilidades. Ele disse não, não e não. Vamos refletir sobre esse tópico? Meus desejos revelam mais apego ao Egito ou sinalizam uma vida inclinada para as coisas do Espírito? É você que decide. É você que pensa. Eu quero colocar essas palavras dessa aula em prática. Os alunos, eu quero colocar as palavras que estão aqui, esses ensinamentos em prática. Jesus diz, aquele que ouve e pratica é prudente. Aquele que ouve e não pratica é insensato. Quem sou eu? Quem é você? Ah, pastor, mas eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não sei por onde começar. Eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem
tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí uma ferramenta para te auxiliar. Porque nós estamos estudando. Se a nossa mentalidade não for mudada, nós não vamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. A Bíblia diz no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você não é um cristão que quer obedecer a Deus? Então você precisa meditar na palavra de Deus. É claro que aqui no canal tem vários vídeos, tem mais de 1000 vídeos para você poder assistir e aprender sobre a palavra de Deus. Mas aqui nesse curso, como facilitar o meu estudo da Bíblia, vai além, porque você vai aprender a entender a palavra. Você vem aqui para entender, só que você também vai aprender como entender a palavra no seu estudo do dia a dia. Então, a Bíblia manda, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6:3. A Bíblia fala em Oséias 4:6 que o povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. E esse curso, ele traz benefícios. A irmã Maria Ferreira diz que tem mais de 20 anos na igreja e só depois desse curso ela aprendeu como meditar na palavra de Deus da forma correta. E depois disso, ela já leu 13 livros da Bíblia. Então ela disse que isso enriqueceu muito a vida dela. A irmã Ivanilda Amparo, ela diz que aprendeu coisas que jamais ela imaginava, de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o crescimento espiritual. Ela inclusive diz que depois que ela fez esse curso, muitas coisas mudaram dentro dela e abriu mais a visão dela para as vontades de Deus na vida dela e na caminhada cristã. Então nós temos aí um curso que vai trazer uma mudança. Por quê? Porque é como segurar nas suas mãos e te levar no passo a passo para você aprender como facilitar o seu estudo da Bíblia. Então, faça esse pequeno investimento, comece aí, encerre esse ano de 2025 com o início do ano já estudando para que você possa desfrutar mais de compreender as escrituras. Não é uma questão de vender curso, é uma questão de transformação de vidas. Deus me chamou para poder contribuir com essa transformação e essa é uma ferramenta. Ah, pastor, mas não poderia ser grátis? Tem aí vários vídeos sobre isso. Você estudando a palavra aqui, tem vários vídeos ensinando a palavra, mas esse curso em si, ele vai te dar uma metodologia. É algo mais, é algo que vai além. Então adquira um valor, um investimento, um pequeno investimento que vai trazer grandes benefícios para você. Vamos lá, vamos refletir sobre esse tópico. Meus desejos revelam mais apego ao Egito, como o mundo, ou sinalizam uma vida inclinada para as coisas do espírito? O tempo todo a lição está nos confrontando. Vida espiritual ou vida carnal? Vida espiritual ou vida carnal? Vamos lá, 3. O ensino sobre os desejos em Tiago. Este tópico examina o mecanismo interno da tentação e a responsabilidade humana no processo. Nós temos uma responsabilidade. Responde à pergunta, como nasce o pecado? E como podemos interromper sua gestação? Porque Tiago traz uma colocação mostrando o pecado como se fosse uma gestação. Até ele chegar, até consumarmos o ato, é uma gestação. E aí chama-se pecado. Atração e engano. Tiago 1, 14 e 15 trata dos desejos carnais e suas consequências. Empregando o conhecido termo concupiscência, que é epitomia, com o sentido de maus desejos, o apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Então o que é concupiscência? Maus desejos. Você pode ter bons desejos, mas concupiscência são maus desejos. Tiago 1,14. A faculdade da vontade é retratada nesse texto como um elemento de comunicação interna, nosso, só meu e só seu, que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida, depois do desejo ter sido aguçado. Então, o desejo vai sendo gerado e você acredita que não vai acontecer nada. Aí a pessoa peca, depois vem a culpa. Aí ela se sente agora triste. Ah, meu Deus, agora já foi.
Então parece que vai ser uma coisa boa, mas depois você vê uma consequência ruim. Então, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins. É o mau desejo. Tiago mostra que a tentação não vem apenas de fora, mas da concupiscência, dos maus desejos que já está dentro de nós. E o inimigo, ele usa justamente esses desejos para nos levar a ceder. Então ele nos observa, ele observa o nosso comportamento e ele sabe onde estão as nossas fraquezas. E a tentação vai vir nessa área. Os dardos inflamados vêm justamente para tentar nos levar a acreditar que ceder àqueles desejos não tem nada a ver. Não tem problema, não tem importância, tá tudo bem. Afinal de contas, você não é perfeito. Com o tempo, a mente fica entorpecida, ou seja, menos sensível à voz de Deus e mais aberta à ilusão do pecado. Você se alimenta mais das coisas que não são de Deus e por isso a sua mente vai ficando entorpecida. 2. Abortando o processo. É um processo até chegar ao pecado. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Passa pelo pensamento, emoções, desejo e vontade. O desejo está mais perto da vontade. Então você vê que a situação, você vai vendo assim, ó. Vamos lá, vamos refazer aqui. Pensamento, emoções, desejo, que é vontade, desculpe, tá? Desejo e vontade é a mesma coisa. E aí ação. Os desejos e as vontades, que é a mesma coisa, sinônimo, estão mais perto da decisão. Depois do desejo vem logo a decisão. Então você tem que ter cuidado. Começa no pensamento. Tem todo um processo para você abortar isso antes de chegar lá. Mas às vezes a gente não aborta. No sentido de cortar, tá? Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? Morte espiritual, depois a morte eterna, partindo sem Cristo. Que o Senhor nos livre de toda a tentação, Mateus 6,13. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. O pecado tem um ciclo claro: desejo, concepção, nascimento, que é o pecado, morte. O pecado não é acidente, é filho legítimo do desejo não crucificado. Você precisa crucificar, mortificar o seu desejo. A intervenção deve ocorrer antes da concepção. Ou seja, a concepção ali é gerar, começou a gerar dentro da pessoa. Então, como se fosse assim, mostrando uma gestação. Começa a ser gerado feto dentro da mulher, nesse caso, então começou uma vida ali dentro, está sendo gerado até nascer. A mesma coisa, o pecado, vem o pensamento, vem as emoções, começa a gerar o desejo, tu alimenta esse desejo, agora tá ali. A partir do desejo, vem a concepção, o desejo vai aumentando, até chegar ao nascimento, que é você não conseguir mais se controlar e ceder ao pecado. A intervenção deve ocorrer antes da concepção, ou seja, no momento do desejo, não após o nascimento do ato. Vigilância, oração e fuga são as armas, como já foi dito. E foi exemplificado aqui na minha ilustração do copo. Começa com os pensamentos, vai subindo, emoções, tá? Desejo. Aí você não controla os desejos, deixa, vai dando lugar, até chegar aqui. Chegou aqui, não tem jeito, você vai consumar o pecado. O ato, vai consumar o ato e vai ter pecado, nesse caso. Olha que situação. Tem um tempo para você. Ninguém cai da noite pro dia. É um tempo. Há um tempo. Certo? Esses pecados, vai lá, atos dentro da imoralidade, isso não acontece da noite pro dia. Então, cuidado. Mas outros pecados também você tem que identificar. Deus não te chamou para falar mal dos outros, para fazer fofoca, contenda, divisão, apartar pessoas. Deus não te chamou para isso. Certo? Vamos refletir sobre esse tópico? Estou lidando com o pecado apenas depois do ato ou tenho vigiado e combatido os desejos antes que ele se fortaleça? Tem gente que não se preocupa depois que pecou, eu pequei. Ele não tá nem arrependido às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Ele tá chorando porque tem remorso, porque ele tá com medo do que vai acontecer agora com ele ou com ela. Quando há arrependimento, há mudança de comportamento total. Total. Conclusão. A vontade não é inimiga, é dom.
Você tem liberdade de escolher, só que a vontade passou a estar contaminada pelo pecado. Em Cristo nós temos poder de dizer, não vou fazer. Mas você não vai fletar com a sua vontade, deixando ela aumentar até ponto de você não aguentar mais. Mas como todo dom, precisa ser administrado. Você decide não comer uma coisa. Como é que você vai vencer isso? Com pensamento positivo apenas e colocar na frente assim aquele prato e dizer, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí sente o cheiro, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Irmãos, em nome de Jesus. Você já viu esses vídeos motivacionais que tem na internet? Tem na rede vizinha, de vídeos menores. Aí a pessoa mostra o chocolate e aí bota lá alface pra comer dentro do pão e o chocolate. Ela cheira o chocolate e come. Isso não funciona não, irmãos. Isso só funciona pra dar visualização e like. Não faz isso não. Se você decidiu que não vai comer chocolate, por exemplo, é só um exemplo, tá? Por favor. Não tá podendo, tá com algum problema, né? E consumo excessivo. Não faz isso não. Aí bota lá o copão de refrigerante, não tá podendo tomar refrigerante. Não é, saudável não é. A gente já sabe que não é. A gente acaba tomando. Mas saudável não é. E não tô defendendo aqui tomar, não é isso que eu tô falando, tá bom? Mas a gente acaba tomando. E não tô defendendo que você acabe tomando também. Aí, cheira o refrigerante, toma água, toma suco. Isso vai funcionar? Claro que não, irmãos. Então, em nome de Jesus, para com isso. Isso aí só serve para visualização, para nada mais. Deus não quer anular sua liberdade, quer redimi-la. Hoje, ele lhe devolve o poder de dizer, não mais eu, mas Cristo em mim. Gálatas 2:20. Você precisa saber o que Deus deu a você em Cristo. Você tem poder de Deus para dizer não. Agora, se você se coloca o tempo todo à mercê da tentação, você vai ceder, eu também vou ceder. Não espere pelo próximo pecado consumado para agir. Agora, nesse instante, entregue sua vontade ao Espírito. Senhor, me ajuda, mas sai do campo de tentação. Começa com uma imagenzinha que apareceu lá do lado da sua tela. Porque hoje é comum, não é porque você tá vendo coisa errada o tempo todo que vai aparecer. Tem casos que é uma proposta, aparece lá na rede social, aí aquilo desperta. Até aqui na plataforma eu já vi acontecer. Não pode aparecer nada assim aberto, porque senão é tirado, mas aparece a proposta, né? Vem aqui assistir em tal lugar, isso e isso e isso. É uma proposta para você ir lá assistir material pornográfico. Dentro aqui da plataforma tem. Não tem o material, tá em outro lugar, mas a proposta, o anúncio tá aqui dentro. E às vezes pode aparecer para você. Eles vão testando com quem funciona. Uma hora dessa pode cair com você, que não é uma pessoa que consome isso, mas ele vai testar. Aí você viu, ai meu Deus do céu. Aí começa a pensar. Serviu como um gatilho. Já vinha alimentando um pouco, pensamento. Mas não estava vendo nada. Aí vem essa proposta. Quando vê que não, você se entrega. Tá você lá no site, vendo coisa que não pode. É uma coisa terrível, né? Terrível. Rejeite o desejo que já conhece como carnal. Ore, ensina-me a querer o que tu queres. Salmo 143:10. Porque a vida abundante começa onde a vontade própria termina. E a vontade de Deus começa a reinar. Vida abundante termina... Tá? A vida abundante, desculpa, começa onde a vontade própria termina. Você quer ter uma vida abundante? Então você tem que abrir mão da sua vontade. Jesus deixou isso muito claro. Aquele que quiser ganhar a vida, ou seja, viver para si, viver para os seus desejos, para os seus maus desejos, perdeu. Vai para a condenação eterna. Mas aquele que abrir mão da sua vida por amor a Cristo e do Evangelho, ganhou. Vai estar com ele eternamente. É renúncia. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 10, 7 de dezembro de 2025. Já entramos no último mês do ano, a partir dessa lição. Espírito, o âmago da vida humana. Vamos estudar 3 lições sobre espírito e a última lição como um apanhado do todo do trimestre. Tá bom? Só para você poder entender. Bom, nesse momento aqui, eu quero fazer menção
de uma agenda que eu fui realizar. A esposa não estava comigo nessa data, pois ela estava na casa da mãezinha dela, ela acabou passando mal, a minha sogrinha mãe, ela estava lá, tá? Mas estava em oração pela minha vida, mas ela já está de volta. Quando eu tô gravando esse vídeo no dia 20 de novembro, ela já está em casa novamente, mas ela deu um pulinho lá, tá? Então só vai aparecer eu aqui por causa disso. Eu estive aí no dia 16/11/2025, tá? Na Assembleia de Deus Sarando os Feridos, em Nova Aurora, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Pastor presidente Luiz Carlos Hipólito, certo? Nós temos aí o pastor Luiz Carlos Hipólito, temos aí, louvado seja o nome santo do Senhor, ele nos recebeu, tá? Com muita dignidade, com muito carinho, com muito amor, para a glória do nome santo do Senhor. Inclusive, juntamente com a pastora Magda Hipólito, que é a sua esposa, digníssima esposa, né? Serviram até um café lá depois, que, louvado seja o nome santo do Senhor, tomamos um café lá depois da palestra, uma coisa maravilhosa, tá bom? E aí tem aí o evento 30 anos, e eu fui convidado para dar uma palestra sobre uma igreja servindo a Deus com excelência. Em Atos 2:42, eu falei dos elementos que havia na igreja, tá? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e falei nos outros versículos qual foi o resultado disso, inclusive o crescimento que Deus dava a cada dia para a igreja, no versículo 47 aí, tá bom? Então eu quero agradecer, quero também fazer um agradecimento para o meu presbítero Jacinto e a esposa, a missionária Conceição. Foi ele que tirou essas fotos aí, tá bom? Na verdade, o vídeo, foi ele que produziu esses vídeos aí, essa foto também eu creio que foi ele que produziu. Então, meu abraço para o presbítero Jacinto, um irmão em Cristo que me assiste aqui também. A sua esposa, a missionária Conceição, também me assiste. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Rodrigo Muniz e a sua esposa, agora sim, Núbia. Eu não falei o nome dela na aula passada, eu não dei um branco, eu esqueci o nome da irmã Núbia, mas hoje da filial, tá? Da Vila Maia, ali em Belfor Roxo, também em Nova Aurora. Hoje eu me lembrei aqui de falar da irmã Núbia, sua esposa. Que Deus abençoe, meu muito obrigado aí. Fui muito bem recebido, para a glória de Deus. Foi uma bênção. Então, assim como eles, você pode nos chamar, tá bom? Para a glória de Deus, palestras, pregações, eventos, tá? Nós vamos colocar aqui na semana que vem, na próxima aula, eu já dei, quando eu tô gravando aqui, eu já dei a primeira parte, a primeira etapa da palestra para a família, eu e minha esposa, numa igreja sobre reconstruindo nesse caso, né? Louvado seja Deus, baseado em Neemias, em relação à família. Eu vou estar colocando aqui para vocês também algumas fotos aonde nós estivemos em São João de Miriti, mas eu vou deixar para colocar na próxima lição em nome do Senhor Jesus. O meu agradecimento a todos vocês. Nos vemos na próxima lição, se assim Deus nos permitir. Não desista, não pare, não desanima. Você que é professor que disse que vai parar nesse trimestre, não vou mais dar aula, porque eu não tô sendo honrado, eu não tô vendo resultado, as pessoas não estão dando valor. Deus não disse para mim nem para você pra gente falar só se as pessoas derem valor. Deus mandou anunciar, Deus mandou ensinar. Agora, o resultado não é conosco, é com o Espírito Santo, é com as pessoas. Então, fique em paz em relação a isso. Não desista, não pare. Deus é contigo. Ah, mas eu não sou capaz. Tem gente muito mais preparada. Mas Deus chamou você. Então, assuma a sua responsabilidade. Pare de ficar pensando dessa maneira. Tenha uma visão adequada de você, porque você está em Cristo. Estamos estudando aqui, falou várias vezes que nós estamos em Cristo e podemos dizer não ao desejo pecaminoso. Você está em Cristo e você pode dizer não a esses pensamentos que vão te limitar. Parece até aquela história quando mandaram os espias, Moisés mandou os espias, e aí 10 espias disseram assim: nós somos como gafanhotos, visão minúscula de si. Ei, em Cristo você pode. Então assuma a sua posição, pare de se comparar com outras pessoas e vamos em frente para a glória de Deus. Eu vou dar a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo. Dou uma pausa aqui, mando um beijo para minha mamãe Marina. Te amo, mãezinha linda. Eu não posso deixar de falar da mamãe Marina. 80 aninhos, me assiste aqui toda semana, não tem como deixar de falar dela.
Tá bom? Então que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, e todos digam amém!